O Manchester City conquistou a Champions League, todo mundo sabe disso, mas você sabe como? Como que o Manchester City fez para ganhar essa Champions League que era tão sonhada pelo clube, né? Em 2021 eles tentaram e bateram na trave, perdendo para o Chelsea por 1-0, voltam em 2023 para a final e dessa vez eles conseguem. E se você quer saber disso, cara, fica até o final desse vídeo que o conteúdo tá muito bacana. E numa dessas, bom, para conseguir a Champions eles tiveram que fazer mudanças, obviamente. E aqui vamos falar três das que foram as principais para que isso acontecesse, para que eles finalmente conseguissem ganhar a Champions. Essas alterações, a primeira delas foi o City, que era acostumado a jogar num 4-3-3, passa a jogar num 4-3-2-1, e nessa o zagueiro Stones joga mais avançado, sobe mais, dando um reforço ali ao meio campo junto de Rodri, e nessa Ake e Akanji fecham mais na zaga, voltando, centralizando para fazer uma defesa bem sólida e assim, né, não sofrer tantos gols. E isso foi uma das principais mudanças, porque, cara, o City havia sofrido muitos gols, né, mantendo aqueles laterais da última temporada, Cancelo e Zinchenko, que são laterais muito bons ofensivamente, mas, cara, defendendo nem tanto. E o Guardiola sacou isso. E ele mesmo falou que numa dessas mudanças, era desses dois zagueiros nas laterais. E me parece uma tendência de agora, né? Os clubes com mais zagueiros e menos laterais. Não que os laterais vão ser extintos, mas, cara, não parece que será uma tendência de jogo, né? Já temos as saídas de bola com três zagueiros. E agora, mano, parece que serão. Vão tentar adaptar alguns clubes, né? Os zagueiros testando na laterais. Agora, se isso vai dar certo ou não, bom, só o tempo vai dizer. Mas pro Manchester City, cara, isso deu muito certo. O Guardiola cara, é sensacional, mano. Ninguém havia pensado nisso e ele foi lá e reinventou esse estilo de defesa. E também outra mudança importantíssima, cara, foi com certeza a contratação de Erling Haaland. O City não tinha um bom centroavante desde a saída de Agüero. Claro, tinha ali o Agüero, também Gabriel Jesus, mas não eram aqueles centroavantes que, poxa, cravavam em todos os... Assim, é claro, né? O Agüero deu muito certo ali com o Guardiola, o Gabriel Jesus também fez ótimos jogos, mas, cara, o Guardiola simplesmente quis mudar. Também acho que por questões de idade, porque o Gabriel Jesus também não via se adaptando ao novo estilo de jogo do Pepe. E nisso, ele acabou não querendo mais manter em seu clube o Gabriel Jesus. E o Agüero, eu creio eu, que ele saiu por uma questão de idade, porque, cara, futebol ele tinha, só que com a idade chegando, né, bicho, o desempenho diminui. E com isso, né, Agüero acabou saindo para o Barcelona e o Gabriel Jesus, como nós sabemos, indo para o Arsenal. Com essas duas saídas, né, de Agüero e Gabriel Jesus, o Manchester City foi lá e contratou Haaland do Borussia Dortmund e Julian Álvares do River Plate. E cara, o Haaland chegou, né, para ser a estrela do time principal, deu muito certo. O Julian Álvares, um reserva de luxo que também, cara, fez tudo que ele fez foi pela primeira vez deu certo. Campeão de Libertadores, Copa do Mundo, Champions League. Mano, o cara simplesmente fede a títulos. E é um ótimo reserva. Cara, entrou em todos os momentos que o City precisava de um gol, de alguém a mais no ataque. Cara, deu muito certo. E, cara, foi uma excelente contratação. Claro, né? Não tem como esquecer dessa Champions. Porque o Guardiola, uma Champions em que o Haaland meteu 5 bichos, 5 gols no RB Leipzig nas oitavas da Champions. De uma partida o cara brocou 5 vezes, mano. Pra vocês terem noção do quão assustador foi essa chegada do Haaland. E também, na sua primeira temporada, já chegou como artilheiro de Champions, artilheiro de Premier League, campeão de Premier League, campeão de Champions, campeão de FA Cup. 3 títulos numa tacada só, bicho, na sua chegada. Conquistando assim, né, a tão sonhada tríplice coroa. E principalmente, óbvio, né, a Champions League, que sempre foi o sonho do Manchester City. Já haviam chegado perto, como em 2021, mas não deu. Agora, com o Haaland, bicho, a história mudou completamente. E também, claro, né, cara, não tem como falar da determinação, da persistência, da batalha que esse clube travou nessa temporada. Na Premier League, por exemplo, o Arsenal vinha com 8 pontos de vantagem na frente e o Guardiola simplesmente, em até alguns momentos, falou: mano, talvez seja melhor a gente esquecer a Premier League, porque, mano, o City não vinha jogando bom futebol, né, antes da Copa do Mundo. E aí, os jogadores também, como De Bruyne falou que, pô, tava cansado, queria dar um descanso. E quando volta essa Copa do Mundo, mano, o time simplesmente se acerta. Também teve umas polêmicas entre Guardiola e João Cancelo, né? Umas farpas.
e o Cancelo vai para o Bayern, o Guardiola bota um zagueiro na lateral, dá super certo. E com certeza, mano, esse tempinho que o City teve para reorganizar os seus padrões, para voltar a ganhar, deu muito certo. O City passa o Arsenal na Premier League, cara, com um clube que estava com 8 pontos de vantagem na frente, bicho. 8 pontos. Óbvio, também é importante reforçar esse assunto da Champions. Cara, o Manchester City simplesmente ganha do Bayern de Munique numa facilidade absurda, com 3-0 numa partida dessas, 4-0 no Real Madrid e, mano, 5 gols no RB Leipzig, 4 e 5 do Haaland, cara. Assim, foi uma campanha sensacional, um ano histórico que o torcedor do City jamais irá esquecer, cara, porque não foi fácil, foi na persistência mesmo, um clube que, cara, não, muitos ali ainda não acreditavam que seria capaz de conquistar o que conquistaram. E, cara, no final da temporada deu tudo certo. O Manchester City consegue a Champions League. Ah, e o porquê que eu tô falando tanto, né? Pô, foi histórico esse título, foi inédito. Porque, cara, até eu mesmo, eu não achava o Guardiola esse técnico todo. Podem me julgar à vontade, mas na minha época, na minha cabeça, o melhor técnico sem dúvidas, né, o Alex Ferguson, o melhor técnico da história. Mas, cara, o Guardiola venceu com o Barcelona. Muitos criticavam porque não havia vencido com o Bayern. Também não demorou muito para ganhar com o Manchester City. Muitos achavam, inclusive eu, que o City nunca conquistaria uma Champions. E, cara, ele conseguiu calar a minha boca e de muitos aí. Então, sem dúvidas, mano, técnico, o Guardiola é o segundo melhor técnico da história, talvez o primeiro. Foram muitos títulos conquistados e com o City não seria diferente, né? Eu até hoje não entendo como ele não conseguiu ganhar uma Champions ali com o Bayern de Munique. Não que a passagem dele tenha sido um fracasso lá, ele revolucionou muitas coisas que ainda não tinham no Bayern de Munique. Mas, cara, esse trabalho exclusivo do City, mano, foi simplesmente genial e sensacional. Uma dessas sacadas, né, como eu falei, da lateral, foi o seguinte: ele mesmo viu que jogadores como Saka, Martinelli, Vinícius Júnior, Salah, esses jogadores de ponta extremamente rápidos e fortes, os laterais não estavam dando contas, e isso era uma das maiores fraquezas das suas linhas defensivas. Então o que ele fez foi justamente isso, bicho. Com essa chegada do zagueiro, mano, trouxe uma solução simples e efetiva, um técnico que gosta de inovar e também manter ali o seu feijão com arroz, as suas raízes, as suas bases sólidas. Cara, fez com que tudo isso, mano, tenha dado muito certo. E para o Manchester City, realmente é uma baita história de superação, porque, cara, em 1998, óbvio que pouquíssima gente sabe disso, mas, mano, o Manchester City já foi rebaixado para a terceira divisão. Então você vê um time saindo da terceira divisão e conquistando a Champions League, cara, é realmente algo muito histórico, bicho, que com certeza jamais será esquecido. E também com essa, para vocês verem que, cara, foi na base das determinação e da superação, bicho, que o City conquistou esse título. Nem sempre foi um clube grande, né? Um clube que começou um projeto muito forte ali nos anos de 2010 e se mantém até hoje. É um trabalho que vem crescendo cada vez mais ali com o Pep Guardiola e essa equipe do Manchester City. E, cara, vem dado super certo porque, mano, é um investimento que, cara, tá dando retorno, tá dando alegria aos torcedores. E nisso aqui, né, de 1998 até 2023, mano, a gente tá falando de 25 anos. Caraca, quem será que imaginaria que, tipo, pro torcedor que estava lá, que viu o seu clube cair pela terceira vez, seria campeão da Champions? Seria como, por exemplo, você falar pra um América do Rio de Janeiro, por exemplo, que ganharia uma Libertadores, bicho. Você consegue imaginar isso, essa noção? Ou falar para um flamenguista, né, de 2016 que o Flamengo ganharia duas Libertadores, bicho. É algo impressionante, de verdade. Essa torcida do Manchester City merecia, demorou, foi no suor, foi no trabalho, mas no fim compensou, cara. E finalmente conquistaram essa tão sonhada Liga dos Campeões.